No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Minuto da Unicidade. Hoje é quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero abrir o programa Minuto da Unicidade de hoje, o quadro, você que acompanha no programa o Evangelho Completo para o Mundo Inteiro da Rádio Independência FM, Maués, no Amazonas, né? Município do Amazonas, cidade de Maués. Manda um abraço aqui para o pastor Josivaldo Lopes, que carinhosamente transmite o nosso programa. Muito obrigado aí pelo carinho da sua amizade. Tá certo? Obrigado aí a todos que ouvem pela Rádio Independência FM, todos os irmãos da Pentecostal Unida do Brasil. Quero agradecer muito aí o carinho da audiência de todos vocês. Quero agradecer também o apoio e amizade do Bispo Walter Tiete dos Santos, doutor Bispo Walter Tiete dos Santos, que fez um canal recentemente no YouTube. E, é claro, nós estamos aqui para apoiar também este trabalho. Bispo Walter, amigo da Igreja Apostólica Sopro Divino, um trabalho feito lá na cidade de Boracéia, interior de São Paulo. Deixa eu mandar um abraço também para o pastor Romualdo, do Rio Grande do Sul, que sempre apoia o nosso programa, sempre está em contato conosco, sempre dando audiência. E a todos, né? Todos aí, um abraço especial para o nosso irmão Francisco lá de Minas Gerais, sempre em sintonia, e todos, muitos irmãos que estão em sintonia com a gente. Pessoal, dá um apoio lá no canal do Bispo Walter, vou deixar o link na descrição para você que acompanha pelo YouTube. Você que recebe o áudio via WhatsApp, vai uma descrição, não sei se as pessoas estão compartilhando com a descrição, na descrição também, no textozinho que vai junto com o áudio, tem lá o link, o primeiro link, ou melhor, o segundo, né? O primeiro é do vídeo, né, para a pessoa clicar, quem não quiser baixar o áudio, mas o segundo link é o link do canal do Bispo Walter, doutor Bispo Walter, doutor em Teologia Unicista. É isso aí, para você ter uma ideia dos conteúdos que tem lá no canal. Começou agora, deve ter 2 vídeos, 1, 2, 3 vídeos, é um canal recente, tá certo? Conto com seu carinho, canal produzido pelo Davi, filho do Bispo. Alô, irmão Davi, Deus abençoe. Abraço para Bispo e a todos. Bom, são tantos nomes de pessoas que nos apoiam, tantos nomes de pessoas que nos ouvem. Muito obrigado pelo carinho. Eu comecei ontem na nossa igreja uma série de estudos. A gente ia começar sobre Apocalipse, mas não vai dar por causa do tempo. Apocalipse tem 22 capítulos e eu quero fazer capítulo por capítulo. Ler, estudar o capítulo 1, então isso vai demandar tempo e eu estou de férias apenas no mês de fevereiro. Então nós iniciamos ontem um estudo sacerdócio real. Isso é muito importante para todo o povo de Deus que me acompanha aí e tem muito a ver com a mensagem da unicidade. Aliás, a mensagem central da Bíblia, os filhos de Deus eram monoteístas, crendo na mensagem da unicidade de Deus. Isso é muito importante. Então, veja bem o que diz Pedro. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, né? Outras traduções, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu comecei ontem este estudo e ontem deu para falar de 2 atributos que precisam ter o sacerdote. Eu não vou concluir esse tema hoje, a gente vai abordando aqui até na próxima sexta-feira, se não der a gente continua. Mas hoje eu queria falar que Pedro fala: vós, escreve para a igreja, carta universal, para todos que se achegarem à mensagem do Evangelho e receber a mensagem do Evangelho, são os sacerdotes real. Você entendeu isso? Você já parou para analisar isso? Para tudo que você está fazendo e ouça o Minuto da Unicidade de hoje, que é muito importante, porque nós fomos criados pelo sistema para dizer assim, bom, o sacerdote é aquele que está lá no altar, é o pastor da igreja, é o apóstolo,
é o bispo, e centraliza no homem toda aquela responsabilidade que o Velho Testamento também centralizava nos sacerdotes do Velho Testamento, como no caso Arão e todos os outros, né? Zacarias, enfim, aqueles profetas, tal, aquela visão lá. E isso é errado? Honrar e reverenciar o homem de Deus? Claro que não. O pastor é o anjo da igreja, é quem Deus colocou para nos orientar, para nos guiar. Mas no Novo Testamento, segundo o que nos ensina Pedro, todos que se achegam, todos que fazem parte da geração eleita, todos que fazem parte da nação santa, são os verdadeiros sacerdotes. Então você, minha irmã que está me ouvindo agora, por exemplo, segundo a palavra de Deus, nesse versículo que a gente só isolou aqui, mas que ele precisa ser evidentemente contextualizado, é que mostra que você é uma sacerdotisa, a senhora é uma sacerdotisa. E o que fazia o sacerdote? Qual era a função do sacerdote? Aí você tem que entrar na lei para entender todo o processo, toda aquela situação, né? Como é que vós sois, né? Você lê isso aqui, então eu sou sacerdote real. Porque Hebreus capítulo 10, verso 2, a lei é a sombra dos bens futuros. Pedro não está escrevendo aqui para os pastores do dia de hoje, não, está escrevendo para a igreja, para nós, para os eleitos. Vocês são os verdadeiros sacerdotes. Então, as coisas da lei, tudo aquilo da lei, você tem que saber na lei como que era essa questão. Para que você possa entender o seu papel hoje como o verdadeiro sacerdote de Deus. O verdadeiro, o autêntico, o real. O tema é muito amplo. A gente começou agora para falar no mês todo de fevereiro. Você que é de Campinas e ouve essa programação nos bairros vizinhos, eu convido você a participar do nosso culto, né? Entre em contato conosco, deixa seu comentário aqui no YouTube, manda um WhatsApp pra gente, tenta achar aqui o nosso WhatsApp, né? Por enquanto nós temos o WhatsApp, mas vamos lá. Como que era essa questão? O que precisava ter uma pessoa para ser eleita sacerdote? A gente vai ter que resumir. Amanhã a gente vai continuar, mas se você pega lá Levítico capítulo 21, quando Moisés institui lá o sacerdócio, Deus fala para ele, Levítico 21, verso 16, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, falarão dizendo, ninguém da tua descendência nas suas gerações em que houver algum defeito se chegará para oferecer o pão do seu Deus, ou seja, para oferecer o pão de Deus. Você é sacerdotisa para oferecer o pão de Deus. Quem é o pão de Deus? Muito bem. Você vai falar da unicidade? Não pode ter o quê? Defeito nenhum. Aí verso 18. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará. Não pode ser sacerdote. Ele fala aqui, aí ele dá a lista. Ele dá a lista, que a gente vai falar da lista. Resumir aqui hoje. Como um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impigem, ou estiver testículo mutilado, ou seja, que não tiver testículo, um eunuco, por exemplo, não pode haver deformidade nenhuma para se chegar para oferecer as ofertas de Deus. Não pode ser cego ou coxo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho aqui para terminar de pessoa cega. O cego. Então vós sois sacerdotes, os verdadeiros sacerdotes. Então tem que ser, aí pega todos esses atributos aqui, esses defeitos que antes era no campo físico e hoje você transfere para o campo espiritual. Não é? Que o cara que é deficiente, a pessoa, o irmão que é deficiente visual ou tem alguma deformidade física não pode ser povo eleito nação santa. Não é isso. Aplica-se a lei à sombra dos bens futuros. Aplica-se no campo espiritual. Isso quer dizer, se você como diz a palavra de Deus, você recebe posse de que é o verdadeiro sacerdote, a verdadeira sacerdotisa, muito mais importante até do que Arão,
e do que qualquer outro sacerdote do passado, porque você é corpo, é igreja, é o verdadeiro sacerdote, você não pode ser cego. Você não pode chegar e achar que é tudo a mesma coisa, que trindade e unicidade é apenas nomenclaturas e visões teológicas. É cego quanto às coisas espirituais. O que tem de pessoas dentro da igreja hoje cegas, não enxergam um palmo à frente do nariz, estou falando no mundo espiritual, não enxergam nada. Sempre de tititi, sempre de zum zum zum, sempre de facção. E acima de tudo, quando se trata das coisas de Deus, aí é que sabe menos ainda. Não dão prioridade. Pois é. Aí você vê hoje um líder falar assim, olha, hoje nós não pregamos mais a unicidade de Deus porque contraria muitas vontades, contraria os nossos interesses, as nossas propostas. Cego. Cego. Não porque nós não vamos arrumar inimizade com o povo trinitariano, porque eles são uma bênção e não podemos ofender, porque essa mensagem acaba ofendendo, a gente não pode atacar. Cego. Líder cego. Totalmente cego com relação às escrituras, porque o Senhor disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você acha que qual é o evangelho que tem que se pregar? Esse evangelho que deixa as pessoas na zona de conforto, que bate no ombro das pessoas e diz assim, ó, Jesus te ama e está tudo bem, está tudo certo. É isso que você entende por evangelho? É cego. Então, se você a Bíblia diz, vós sois sacerdócio real. Se você quer tomar posse dessa palavra, então você não pode ser cego. Ou não pode ser coxo também. Que é outro ponto que nós falamos ontem, aleijado, mão atrofiada, pé, no verso 19, ou homem que tiver pé quebrado ou mão quebrada. Sabe aquela pessoa com pé quebrado? Você tem que arrastar o cara para poder ele caminhar. Ele está com o pé quebrado, ele não caminha, não consegue caminhar, vive tropeçando o tempo todo. Não, mas a graça de Deus me sustenta, sabe? Isso não serve. Ah, eu pequei, mas a graça... Ah, eu sou falho, mas a graça... E eu vou te dizer, no mundo espiritual não tem amuletos, ou melhor, moletas. Não tem cadeira de roda espiritual, meu irmão. Não tem. Ou você se levanta de pé e anda, como dizia Pedro, né? Estendeu a mão, levanta-te e anda. Ou você fica com o pé quebrado, com mão quebrada. Ah, irmão, me ajuda dá uma oferta, vamos fazer um negócio aqui na igreja. Não posso. Não tenho condições. Mas gasta R$50 numa pizza. Um final de semana vai R$100, R$150 embora com um churrasco. Mas nunca pode fazer nada para o reino. Sempre seus interesses em primeiro lugar. Sempre as suas coisas em primeiro lugar. Sempre as suas contas em primeiro lugar. A sua barriga em primeiro lugar. O seu ego em primeiro lugar. Sempre o seu ego. Sempre o diabo do seu ego em primeiro lugar. Então, esse com pé quebrado, mão quebrada, no mundo espiritual, não rola. E você é sacerdócio real. Então não pode ser cego, porque Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 4, sabe quem é cego? Já estou terminando. Você sabe quem é cego? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Verso 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Unicidade pura esse versículo. Então, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso que você é um sacerdote real, o verdadeiro sacerdote agora na lei. Você, meu irmão. Você, minha irmã, não é o pastor da sua igreja, não. Você é o verdadeiro. Ele também é. Você vai fazer a intercessão pela vida de muitas pessoas da sua família. Ah, irmão, ora pela minha família. Ah, irmão, ora pela... Você, ora. Você é o verdadeiro sacerdote. Profetiza sobre o seu lar, sobre a sua casa. E se é cego, quem é cego é quem? Os incrédulos. Paulo fala, o Deus desse século cegou, é ele que cega. Por isso, se você tem um sacerdote, uma sacerdotisa que é cego, não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, não serve para ser nação santa. Não serve, a menos que
siga o conselho do próprio Cristo. Aconselho-te que de mim compre colírio para que veja. Apocalipse capítulo 3, verso 17. E unja teus olhos e veja. Para você ser o verdadeiro sacerdote, sem ser cego e sem ser coxo no reino de Deus, porque senão a mensagem da unicidade vai ficar nesta maneira que você vê aí, nego tirando sarro com o batismo em nome de Jesus, porque vem a liderança e faz aquele papelão que você viu. Sabe por quê? Porque teve miopia, cataratas, teve diabetes espiritual, diabetes, né? No mundo espiritual foi perdendo a visão. Antes, outrora, fazia um barulho, fazia a diferença. Hoje, não faz mais. Hoje, se bandou pro lado de lá. Tá mais pra lá do que pra cá. E eu falo a realidade. Eu tô nem aí. Não tenho medo de ninguém. Tenho compromisso é com Cristo. Não gostou, não me ouça. Vai ver outra coisa. Então, eu já me estendi bastante. Amanhã a gente continua falando sobre esse chamado, essa responsabilidade que não pode ser atribuída apenas aos líderes, mas sim toda a igreja deve se conscientizar de que é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e somos os verdadeiros sacerdotes do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore por esse projeto, ore por esse programa, viu? Ore mesmo e ajude se você puder, porque a gente tem enfrentado grandes desafios em todas as áreas que você puder imaginar, mas aqui estamos nós, aqui nós seguimos. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.